Fala aí, galera, beleza? Saudades? Faz tempo que eu não posto uma aulinha, né? Só socando atividade no 6, né? Então, vamos voltar às nossas aulas. Deixa eu ajeitar o cabelinho aqui. Beleza? Precisando cortar. Tá difícil nessa quarentena achar alguém que corte. Mas, vida que segue. Vamos lá. Ainda no ramo dos grupos funcionais, faltam 3, tá, galera? Hoje a gente vai dar entrada nos compostos nitrogenados, que são 2. Hoje a gente vai ver as aminas e também tem as amidas, tá? E por último, os compostos halogenados. Beleza? Então, a aula de hoje, aminas. O que são as aminas? São cadeias carbônicas que possuem um nitrogênio, tá? As aminas são derivadas da amônia, NH3. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações, tá? Como a maioria dos compostos, né? 1, 2 ou 3 ligações. Só o carbono, que é um caso à parte, que faz 4, né? Tanto que a gente dedica um ano exclusivo ao estudo do carbono na química orgânica. Beleza. Então a gente já viu que os grupos funcionais, na sua maioria, são combustíveis, né? São lubrificantes, mas também são usados na indústria alimentícia, né? O último que a gente viu foram os ésteres, né? Que são os flavorizantes, tá? As aminas, elas aparecem a amônia, ela é usada em produtos de limpeza, tá? Mas ela também aparece em cadáveres de animais, aquele cheiro forte de carniça é derivado da amina, tá, galera? Mas, por outro lado, não é só coisa ruim, a amina também é usada como corante, tá? A anilina é uma amina, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa importante para a gente saber sobre as aminas? Existem 3 tipos de classificação de aminas. A gente pode ter amina primária, amina secundária ou amina terciária. A amina primária possui apenas um radical. A secundária possui 2 radicais e a terciária 3 radicais. Tá? Como vocês vão guardar isso? NH2 primária, NH secundária, somente N terciária. E como os demais grupos funcionais, o importante aqui é saber nomeá-la, tá? Essa da amina é bem tranquila, tá? As amidas é a próxima que a gente vai ver, um pouquinho mais chato, mas é tranquilo também. Sempre vocês podem reparar nas minhas aulas, tanto presenciais quanto à distância, que o prefixo sempre será o número de carbonos, né? E o sufixo aqui não vai ter infixo, claro, se tiver alguma dupla ligação, vai ter o in, né? In, sufixo amina, tá? Então vamos lá, o exemplo mais simples, com um carbono, H3C, NH2, né? De cara eu percebo que esta é uma amina primária, pois ele só possui um radical. Além disso, um outro jeito de descobrir que é uma amina primária é observando que aqui eu tenho um NH2. Então eu classifico ela como uma amina primária. H3C vem do H3C ou CH3, né? Tanto faz. Vem do CH4, que é o metano, um carbono com 4 átomos de hidrogênio. Se eu retiro algum desses átomos de hidrogênio e ligo ele a alguma cadeia, ele vira um radical. O metano se transforma em metil, CH4 passa a ser CH3, metil. Então essa é a metilamina. Viram que simples? Depois, um metil aqui, outro metil aqui. A gente percebe que esta é uma amina secundária. Por quê? Porque eu tenho 2 radicais ligados ao grupo funcional. Ou aqui, a gente pode observar que tem um NH. Então, esta é uma amina secundária. Um metil aqui, outro metil aqui, dimetilamina. Precisa numerar, professor? Não, claro que não. Não tem como numerar isso daí, né?
Vocês vão ver mais para frente, vai ter alguns exemplos com numeração, tá? No próximo quadro. Terceiro exemplo, uma amina terciária com um radical aqui e um radical aqui. 3 radicais, amina terciária. Ou então, simplesmente eu tenho um N aqui no meio, terciária, tá? Uma amina terciária. E como que nomeia esse? Aqui pode ser H3C, traço CH2. Eu eliminei os traços entre os átomos de carbono para economizar espaço. Com 2, met-et, como é um radical, etil. Esse é o famoso metil, e esse com 3, met-et-prop, como é um radical, propil. Então, etil, metil, propil, amina. Tá? Importa a ordem? Sim. Quando a gente tem assim vários radicais ligados a um grupo funcional, a gente usa a ordem alfabética, né? Primeiro o E, depois o M, depois o P. Então essa é a nossa etil, metil, propil, amina, tá? Vamos ver outros exemplos. Bem tranquilo, né, galera? Vou apagar aqui rapidinho. Então vamos lá. Minha caneta. Vamos dar um exemplo com os anéis benzênicos. NH2. Ou assim. Um NH2 aqui. Outro NH2 aqui. Último caso. H2C. NH2. CH2, CH2. Quando a gente tem a amina como radical, ela vira amino, tá? Então, como esse é o anel benzênico, ou benzeno simplesmente, né? Aqui nós temos um amino benzeno, tá? Ou eu posso considerar o radical como o anel aromático. O anel aromático, o benzeno, quando ele perde um hidrogênio, ele vira um radical, tá? E daí ele passa a ser conhecido como fenil. Então agora eu vou considerar o benzeno como radical, ele vai chamar fenil. E o NH2 volta a ser a minha amina, fenilamina, tá? Só isso. Esse é o popular anilina, que é o corante de doces que a gente usa para colorir alguns docinhos, né? Entenderam, galera? Então, se eu considerar a amina como radical, o nome dela passa a ser amino. E o resto da cadeia, como é um anel benzênico, amino-benzeno, tá? Mas, por outro lado, eu posso considerar o anel benzênico como radical. O anel benzênico, ou simplesmente o benzeno, quando ele perde um hidrogênio, ele vira um radical, tá? Vai encaixar alguma coisa ali nele. O radical derivado do benzeno é conhecido como fenil. Aí eu passo a chamar a amina como amina mesmo. Então, isso daqui é fenilamina, tá? Vou dividir aqui para não ficar confuso. O segundo. Mesma coisa, vou considerar as aminas como radicais. Neste caso, eu tenho que numerar, usando os menores índices possíveis. Então, aqui a amina número 1, aqui a amina número 2. 1,2, considerando a amina como radical, como são duas,
diamino benzeno. Difícil? E se eu quiser considerar o anel benzênico como radical? Nesse caso não pode, tá? Não tem, ou é só esse jeito que eu vou numerar. Por quê? Porque o fenil é isso aqui, ó, tá? E isso é um radical, derivado do benzeno. Isso daqui já deixa de ser radical, tá? É uma cadeia carbônica fechada com dois radicais presos a ele. Então, este caso só tem este tipo de nomenclatura, tá? A terceira, vamos numerar. Tanto faz, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tenho dois radicais amina aqui. Quando as aminas são radicais, ela passa a ser conhecida como amino. Como são duas, 1,2 diamino, né? Met et prop, somente ligações simples an, o 1,2 diamino propano. E é só esta nomenclatura. Então eu só posso mudar quando eu tenho esse caso aqui, tá? Quando eu posso considerar o anel benzênico como um radical. Aqui nesse caso não tem como considerar o anel benzênico como um radical, né? E por último, aqui eu tenho a cadeia principal, a amina não está na cadeia principal. Aí elas passam a ser radicais. Quando elas passam a ser radicais, muda o A do final por um Ozinho, tá? Vamos dar outros dois exemplos aqui. H para acabar, H2N, CH2, 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 NH2. E o último com 5, H2N, C. Vou pôr para baixo aqui, tanto faz, não tem problema. Estes dois, esse daqui é conhecido como putrescina, que vem da carne em putrefação. E estes de baixo chama cadaverina. Olha que aula macabra hoje, hein? As duas são odores liberados por carne. Vamos falar de animal, né? Não vou falar humano, né? Para não ficar tão macabro, né? Em decomposição, tá? Muito bem. Tem que numerar? Óbvio. Mas a gente sempre numera os carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 4. Então, no carbono 1 eu tenho, como virou radical, amino. E no carbono 4 eu tenho o outro amino. Então, 1,4 diamino, met et prop but, somente ligações simples an, hidrocarboneto O. E o de baixo? 1, 2, 3, 4, 5, a cadaverina. 1,5. Como as aminas viraram radicais, não estão na cadeia principal, ela terminará com a letra O. 1,5 diamino, met et prop but pente, somente ligações simples an, hidrocarboneto O. Fácil, né? Beleza? Semana que vem, amidas e compostos halogenados. Valeu, galera. Fica em casa, hein?